do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira para você. Quero convidar junto comigo você tomar a tua palavra para juntos lermos e partilharmos este evangelho que hoje se encontra em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 10. E a palavra de hoje vai nos dizer assim: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida, com pecadores. Então lhes propôs a seguinte parábola a Jesus: Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, que se converte, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e a busca dedicadamente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, achei a moeda que tinha perdido. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos no evangelho de hoje que estavam ali perto de Jesus os publicanos e os pecadores. Estavam ali para ouvir Jesus, para dar atenção àquilo que Jesus iria dizer. Mas também estavam ali os fariseus e os escribas, que murmuravam contra Jesus, dizendo que Jesus estava ali falando com os pecadores. Como Jesus poderia estar ali falando com os pecadores? Como o nosso Jesus é muito sábio, Jesus então ele vai dar aqui aos escribas, vai dar esta resposta, para os escribas e para os fariseus, dizendo que eu acho assim incrível, esta parábola, resumindo para a nossa linguagem, é como se Jesus estivesse dizendo assim para os escribas e para os fariseus: vocês se acham melhores do que os publicanos e do que os pecadores? Por que é que vocês se acham melhores? Se eu vim para chamar não os justos, mas os pecadores? Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por um justo que não precisa de conversão? Por que há mais alegria? Porque aquele pecador ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele retomou o caminho de volta. Mas é como se para os fariseus e para os escribas aquilo não fosse nada. Por isso, então, Jesus ele introduz esta parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida para nos dizer isso. Irmãos, aqui nós temos duas posições e que nós precisamos ver em qual delas nós estamos. Talvez nós podemos ser estes pecadores, nós podemos ser estes publicanos que estão ali para ouvir Jesus. Talvez sejamos estes que estamos perdidos, mas que precisamos ser encontrados pelo Senhor. Talvez sejamos estes hoje que um dia nós estávamos perdidos. Todos nós temos a nossa história, temos o nosso passado, mas nós somos reencontrados por Cristo. Fomos achados por Ele e fomos introduzidos neste processo de conversão diária. E estamos buscando neste caminho de conversão diária. E a alegria de Deus de nos ver neste caminho. Ou talvez nós sejamos como estes fariseus e escribas, que simplesmente se acham os melhores, se acham os convertidos, se acham os santos,
e olham para a vida dos outros com um olhar de julgamento, como se eu fosse santo, e aqueles que estão ao meu redor são meramente pecadores. Aqui, irmãos, nós precisamos atentar a algo, o nosso olhar, pelo qual nós não podemos ter um olhar de julgamento. Não podemos olhar para os outros com um olhar de julgamento, porque um dia também nós somos resgatados. Um dia também nós somos encontrados pelo Senhor. E outro ponto, nós precisamos desejar ardentemente, como dizíamos no Evangelho de ontem, abraçar essa cruz e seguir o Senhor até o fim, neste caminho de conversão. Irmãos, nós não estamos prontos e muitas vezes ainda nos perdemos. Muitas vezes ainda corremos o risco de sair do redil, mas Jesus é este que vai em busca da sua ovelha perdida. Jesus é esse que não nos abandona, não nos deixa, mas Ele vai em busca. Jesus vem em busca de nós. E nós precisamos permanecer neste processo de conversão. A palavra-chave deste evangelho hoje que deve cair no nosso coração é esta palavra: conversão. Estamos neste processo de conversão. E todos os dias nós somos chamados a de fato converter o nosso coração. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas nós sabemos que Ele virá. Por isso nós precisamos estar atentos, preparados. Como nos disse o Evangelho de domingo, precisamos estar presente, desejando esta bem-aventurança, ser bem-aventurados, ser felizes. Ser estes que renunciam a tudo, ser estes que esquecem-se de si. Desejamos estar com os nossos rins cingidos, com as nossas lâmpadas acesas. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por um justo que não precisa de conversão. Peçamos hoje ao Espírito Santo que toda a capa da autossuficiência que muitas vezes está em nós, de nos acharmos já prontos, os bons, os santos, que tudo isso caia por terra e que o Senhor nos dê a graça de lutarmos para sermos santos, de lutarmos para nos converter a cada dia mais, de desejarmos. Tenho trazido no meu coração nestes dias uma meditação que partilho com você. Irmãos, nós, pela graça de Deus, ainda temos sacerdotes no nosso meio, que podem nos dar o sacramento da reconciliação, da confissão. Nós podemos nos confessar os nossos pecados, mas se um dia os sacerdotes nos forem retirados, como nós receberemos este sacramento? Por isso nós precisamos viver todos os dias lutando com os nossos pecados, como se não houvesse mais forma de nos reconciliar, de receber o sacramento. Por isso precisamos nos policiar para não pecarmos. Para não pecarmos, mas para permanecermos no estado de graça. Não é fácil, é uma luta constante contra a nossa carne, mas nós precisamos pensar assim e almejar isso. A cada dia lutar contra os nossos pecados, contra as nossas falhas, sempre pensando que o Senhor virá. E quando Ele vir, como é que Ele vai nos encontrar? Por isso nos apressemos e desejemos viver esta conversão diária. Vinde, ó Espírito Santo, sobre nós, vinde nos ajudar, vinde pôr no nosso coração o desejo pela conversão, porque muitas vezes temos o desejo de tudo deixar, de tudo abandonar, Senhor. E muitas vezes esse tudo é o próprio Senhor. Nós não te queremos mais, porque nos cansamos das lutas e das batalhas. Mas nós te pedimos, ó Espírito Santo, refaz as nossas forças nesta quinta-feira, onde celebramos o teu corpo e o teu sangue. Refaz em nós a tua graça, para que nós possamos desejar ardentemente converter o nosso coração. Vinde ao nosso encontro, ó querido Jesus, como tu procurastes a ovelha perdida. Vinde também, Senhor, pelos momentos que muitas vezes nós nos perdemos. Nós queremos ser encontrados por Ti. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Salve Maria Santíssima, salve, uma ótima quinta-feira para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.